Na verdade, eu quando entrei para a M Coutinho estava quase a cruzar os 60 anos de idade e só tinha 3 anos e pouco de experiência no setor automóvel, mas trazia mais de 40 anos de experiência profissional. O que eu tinha que fazer era construir vasos comunicantes para aproveitar o conhecimento que eu tinha, ou a experiência que eu tinha, para aplicar neste setor. E o meu objetivo era sentir que estava back to the business. E ao fim de 2 anos e tal, eu já sinto isso, estou back to the business. Quanto à segunda questão, o que me surpreendeu neste setor é a amplitude do leque de clientes, que eu não imaginava que pudesse aceder a eles. Por exemplo, eu já vendi a um hospital privado, já vendi a uma empresa que trabalha com energia nuclear em França e precisava de transportar as pessoas, já vendi a um piloto de helicópteros, já vendi a uma terapeuta da acupuntura, já vendi a um sujeito que tinha 91 anos e consegui vender uma viatura nova, Ford. Ou seja, a amplitude, o leque de clientes é de tal maneira vasto que me surpreendeu e que me fascina. Ok, é verdade, fiquei em viaturas comerciais da Ford, eletrificadas, em primeiro lugar a nível nacional, no meu 2º ano da Ford. Como é que isso foi possível? 3 pilares mais um. Primeiro, está a dominar a transição energética, porque existe muito mito, muita ideia mal concebida e nós temos que responder aos clientes, desmistificar a transição energética. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar tem a ver com a forma como apresentamos. Enquanto um carro térmico, o cliente olha para o custo de aquisição, quando se compara com um carro elétrico, não pode olhar para o custo de aquisição, porque ele é sempre mais elevado. Então temos que olhar para o custo de propriedade. Então, quando apresentamos uma proposta com uma viatura elétrica, nós temos que usar o custo de propriedade. O custo de propriedade vai fazer o quê? Vemos o custo de aquisição, estimamos o custo de venda, todos os custos de utilização, o impacto fiscal e dividimos os quilómetros que a viatura faz. Quando fazemos estas contas, a viatura elétrica no custo de aquisição parece muito mais elevado, no custo de propriedade acaba por ser muito mais interessante, dependendo dos quilómetros que ele faz. E quando mostramos isto, é o ponto em que o cliente começa a se interessar, porque aí tem a ver com os custos, com as contas. A terceira fase tem a ver com conhecer a realidade de utilização do cliente. Então o que isto é? Muitas vezes ele está condicionado com autonomias, com a sua realidade. Então temos que analisar, muitas vezes, a sua utilização até do género. Segunda-feira, quantos quilómetros faz? Quando é que para? Quanto tempo tem para carregar? Mesmo para terça, para quarta, para quinta, sexta e sábado. E vamos tentar descobrir onde é que estão os constrangimentos. Muitas vezes, quando fazemos esta análise, chegamos ao fim e dizemos há um constrangimento na quarta-feira. E temos que arranjar a solução para resolver esse constrangimento. Por vezes é o próprio cliente que já está interessado na solução que já vai dar a solução para isso. Portanto, aí, quando conseguimos ultrapassar estes 3 pilares, temos negócio. Falta o quarto, que é depois apresentarmos as soluções da Ford, que têm uma oferta muito mais alargada, têm uma capacidade de personalização gigante, o produto é bastante interessante. Quando começamos a fazer isto, é o próprio cliente que escolhe querer comprar Ford e foi assim que eu tive o resultado. Eu vou usar uma frase dita por um ensaísta britânico do século passado que diz o seguinte: não há assuntos desinteressantes, há pessoas desinteressadas. Eu não estou completamente de acordo com esta frase, porque não há assuntos desinteressantes. Agora, as pessoas podem estar mais interessadas ou menos interessadas, dependendo de quem está a apresentar. Então, é isso que eu fiz, por exemplo, quando apresentei a palestra sobre o futuro da mobilidade no ano passado, na conferência do BNI, foi preparar-me o tema. Para isso, inscrevi-me na Universidade de Michigan, num curso, em Illinois e outro no Politécnico de Paris. Depois de dominar o tema, tentei transformar a apresentação de forma a tornar-se interessante para não especialistas. Qual a evolução que isto me deu? Primeiro, hoje estou muito à vontade para falar de qualquer questão sobre a transição energética, tive de me preparar para a palestra. Segundo, constantemente encontro pessoas
que me conhecem por ter lá estado. Esta semana aconteceu-me isso. Estava a falar com um potencial cliente e ela diz-me: o senhor não me conhece, mas eu conheço. Eu estive na sua palestra. É interessante, são efeitos colaterais. E esta é a minha evolução. É a primeira vez que me chamam cinéfilo. De facto, eu tenho uma coleção boa de filmes que vai desde o Casablanca, a trilogia do Western Spaghetti, filmes como O Vinho Telhado, Mafia Lady, coleção de Bud Spencer, do 007, do John English, Os Deuses Devem Estar Loucos, Back to the Future e muitos outros. Os filmes dão-nos um repertório enorme de histórias e por vezes lembramos de falas, de cenas memoráveis, mas também nos ensinam a construir histórias, a ter perspectivas, a buscar enquadramentos, por exemplo, e que possam ser usados nas vendas. Um exemplo, eu em vez de dizer a um cliente que vai fazer uma viagem, está com alguma ansiedade se a autonomia chega, onde carregar e quantos minutos, eu posso lhe contar uma história. E eu vou contar uma história que fiz num carro parecido com este, um Mustang parecido com este, que tinha aqui para Santarém, a uma conferência, que lá não era uma quinta, não havia sítio para carregar, e levava 4 amigos. E como era um Mustang, toda a gente quis conduzir e toda a gente quis dar ao pedal. E tinha comprometido que trazia o carro com 300 km de autonomia. Ora, eu não parei nem uma vez para carregar e trouxe o carro com 300 km de autonomia. Como é que eu fiz? E eu não parei para carregar, mas carreguei em todas as vezes que parei. Ou seja, quando alguém me dizia: Jamal, vamos tomar um café? Eu dizia: sim senhora. Ligava a ficha e ia tomar o café. Jamal, preciso de ir ao quarto de banho. Vamos embora. Parava, ligava a ficha, vai lá ao quarto de banho. Ou seja, eu consegui não parar para carregar, mas aproveitei todas as paragens para carregar. E então é uma forma de pôr numa história, que depois o cliente retém a história e toda aquela informação difícil de transmitir fica simples numa história. E isso é o que eu aprendo com o cinema. Ok, para responder essa questão, vou usar o exemplo que eu uso no BNI. No BNI, nós usamos um slogan no fim das nossas apresentações. E o meu slogan no BNI é: com o Jamal, o caminho para o futuro faz-se sempre sobre rodas. E agora vou adaptar este slogan para responder à questão. E então eu posso dizer algo parecido com isto. Com a M Coutinho, o Jamal vai-se até à meta sempre sobre rodas.